Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita graça, infinita misericórdia, Deus de infinito amor, continue a falar conosco, ó Deus, essa noite através da Lidiane, através da Tua serva, ó Deus, que ela seja um canal, ó Deus, do Senhor, para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra às nossas vidas, ó Deus. Leve-nos cativos, ó Pai, a Tua palavra essa noite, que possamos ouvir tão somente a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem tomar seus lugares. Eu devo confessar que é muito diferente subir aqui para dar palavra e para cantar, e para ministrar o louvor, muito diferente. Mas amém. Eu sou muito grata a Deus por poder estar aqui nessa noite, enquanto o Lenner ministrava aqui sobre o sangue de Jesus. Eu sou muito grata porque enquanto muitos jovens escolhem tantas coisas no mundo, nós temos a oportunidade de escolher pelo Senhor e nós escolhemos. E eu tenho certeza que nós fizemos a escolha certa de estar aqui nessa noite. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu vou ler alternados, eu vou ler o versículo 5 e em seguida do 8 ao 15 do capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 5 e depois do 8 ao 15. Amém? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederá para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eu gostaria que vocês abrissem também Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 45. Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Vou falar um pouquinho nessa noite sobre Daniel. E o tema dessa ministração
nós somos frutos das nossas escolhas. E eu acho que ninguém melhor do que Daniel para nós falarmos sobre escolhas, né? Daniel, ele escolheu servir a Deus, mesmo com todas as circunstâncias em que ele viveu naquela época. Hoje à noite nós vamos aprender um pouco com a vida de Daniel, como nós nos situarmos nos dias atuais e vencer as dificuldades que nós temos enfrentado. Antes um pouquinho de falar sobre Daniel, vou só discorrer um pouco como que foi a história que levou Daniel a ser preso na Babilônia. Nabucodonosor era o rei que era a pessoa que reinava sobre a Babilônia naquela época. Ele invadiu Israel e levou o povo de Israel cativo à Babilônia. Dentre esse povo que ele levou cativo à Babilônia estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são as 4 pessoas que vão se destacar nessa mensagem de hoje. Quando eles chegaram a Babilônia, fugiu o nome. Quando eles chegaram a Babilônia, eles tiveram o nome deles mudado. Daniel passou a se chamar Belsazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias passou a se chamar Abednego. Por que que isso aconteceu? Naquela época, eles tinham o costume de dar nome de deuses às pessoas. Então, eles davam o nome de deuses às pessoas. Em primeiro lugar, foi dado esse nome para homenagear esses deuses. Em segundo lugar, o nome deles foi mudado, por quê? Para dificultar o encontro deles na Babilônia. Se viesse alguém de Israel até a Babilônia para procurar, por exemplo, Daniel, eles chegariam um mensageiro, por exemplo, para entregar uma mensagem a Daniel. E não existia mais Daniel, né? Existia Belsazar. Então, por isso que eles mudavam o nome. Israel ficava aproximadamente 1.500 quilômetros da Babilônia. O que significa que eles percorreram a pé aproximadamente 2 meses, já como escravos, o povo de Israel. Durante esse transporte, durante a ida deles de Israel para a Babilônia, eles sofreram muito. Eu penso que eles tiveram fome, que eles tiveram sede, que eles tinham dificuldade para se repousar, para dormir. Por quê? Porque eles já eram escravos. E porque também a prioridade no tratamento eram para os soldados. Então, a viagem já foi muito sofrida para todos eles. O que era a Babilônia em si? A Babilônia era um império mundial que era conhecida pelo paganismo e pela idolatria. Era um povo muito, muito, extremamente pagão e idólatra. Eles adoravam a vários deuses. Eles dominavam, eles escolhiam alguns países para dominar. Eles entravam e desses países eles retiravam líderes e sábios. Com qual eles não tiravam pessoas da baixa sociedade, não. E eles faziam isso para que os países tivessem seu poder enfraquecido e que fosse mais fácil para eles dominarem aquele povo. Então, tudo isso foi o exílio, o resumo aí do exílio da Babilônia. Quem foi Daniel? O significado do nome Daniel é Deus é o meu juiz. A consagração de Daniel a Deus e a lealdade que Daniel teve ao povo de Deus confirma esse nome dele, o significado do nome dele. Daniel ele foi deportado enquanto adolescente. Calcula-se que aproximadamente ele tinha 18 anos, mas não se sabe ao certo que era essa a idade dele. E ele viveu na Babilônia aproximadamente 60 anos. Pelo fato de o rei da Babilônia escolher pessoas sábias e da classe alta, então assim, tudo leva a gente a acreditar que Daniel era de uma família da classe alta de Israel. Quando ele chegou na Babilônia, ele serviu
ao rei, né, como servo do rei, como escravo. E depois, mais tarde, no final, ele se tornou conselheiro dos reis estrangeiros. Daniel, ele sempre foi fiel aos princípios bíblicos. Ele foi criado, vamos falar assim, educado em uma família cristã. E ele não deixou os princípios que lhes foi ensinado. Mesmo estando na Babilônia, mesmo se tornando escravo, ele nunca deixou desses princípios. Ele sempre foi fiel a Deus. E ele estava também sobre a bênção e sobre a direção de Deus. Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado como escravo para a Babilônia, mas a mão de Deus estava sobre Daniel. Foi tudo por permissão de Deus. Daniel passou por muitas dificuldades, Daniel passou por muitos problemas, mas a mão de Deus estava sobre ele e Deus estava cuidando dele naqueles momentos que ele estava ali. Deus permitiu que Daniel fosse levado para a Babilônia. Para quê? Para que mesmo ele vivendo no meio daquele povo pagão, ele pudesse ter o seu caráter provado e aprovado por Deus, né? Nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje, onde nós temos vivido, que caráter, qual é o caráter que nós temos demonstrado em todos os lugares por onde nós temos passado, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas. Qual é o caráter que nós temos mostrado? Deus, ele permitiu a escravidão do povo de Israel, para que o povo pudesse experimentar a diferença entre servir um Deus verdadeiro e servir no meio dos pagãos. Naquela época, o povo vivia em total desobediência e totalmente cauterizados pelo pecado. Tudo, absolutamente tudo, tinha se tornado normal para aquele povo. A gente pode ver um exemplo disso em Jeremias 9,14. Não precisa abrir. Fala assim: antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, que são outros deuses, como lhes ensinaram o seu pai. O povo de Israel estava em pecado e Deus já havia tentado por diversas vezes ensiná-los o caminho. Deus já havia por diversas vezes tentado trazê-los de volta para Ele, mas o povo não aceitou, o povo não quis. Então, para isso, Deus permitiu que o povo fosse levado escravo para a Babilônia, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida daquele povo. Porque através do sofrimento, através das dificuldades que eles tiveram, para que eles viessem reconhecer a Deus como seu Senhor e viessem se voltar para o Senhor através do sofrimento deles. Da mesma maneira acontece conosco hoje. A gente até pode citar o exemplo de um pai, por exemplo, que quando o filho, criança, desobedece, o pai vem, corrige, bate. Para quê? Para que o filho não repita mais aquilo que ele fez. Então esse era o propósito de Deus, trazer correção para o povo, para que o povo se voltasse para Ele em obediência. E hoje, da mesma maneira, o Senhor permite que nós passemos por momentos difíceis, por dificuldades, por problemas, para nos aproximar mais dEle. Às vezes a gente, quando está passando por algum problema, por alguma dificuldade, a gente pensa: Deus, o que o Senhor quer? Mas assim, é muito comprovado na minha vida, e eu tenho certeza que na sua, que quando nós estamos passando por dificuldade, a nossa tendência é nos aproximar mais de Deus. A gente ora mais, a gente busca mais, porque a gente fica mais dependente de Deus, porque você não tem forças. Então, se não for o Senhor por nós, para isso que servem os problemas, para nos aproximar do Senhor. Na verdade, Deus ansiava que o seu povo testemunhasse perante outras nações o nome dele. Era esse o anseio do coração de Deus. E eu quero citar aqui o exemplo de um rapaz aqui da igreja, o Miguel, que às vezes toca com a gente, um bem magrinho, que tinha um cabelão grande.
Miguel contou um testemunho um dia que eu falei: Jesus amado, onde eu estou? Ele entrou na faculdade esse ano, tem só 17 anos e está fazendo na Federal, e assim, é um ambiente muito poluído, muito sujo. E ele contou que no dia do trote estavam obrigando o pessoal a beber e jogando bebida alcoólica na boca do pessoal e abrindo a boca, aquele negócio todo, e era uma rodada. E ele disse que quando chegou a vez dele, ele falou: não, eu não. Aí disse que os cara começou mó zoeira, tal, curtindo com a cara dele, não sei o quê. E os caras começaram a falar: por que você é crentinho? Ele falou: não, porque eu sou de Deus. Aí disse que os caras: não, esse cara aí, deixa ele na dele aí e tal. E assim, ele é super respeitado na faculdade. E é isso que o Senhor deseja de nós, que nós não tenhamos vergonha de testemunhar o nome dele por onde nós passarmos, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém. Daniel, ele decidiu, como nós lemos aqui no texto, não se contaminar com os manjares do rei. Por que ele decidiu não se contaminar? Porque aquela comida que era servida ali no palácio, ela era consagrada a outros deuses. E porque na cultura deles, lá na cultura judaica, era ensinado que o homem não podia beber vinho, se bebedar, algo mais ou menos parecido. Então por isso que Daniel decidiu não se contaminar. Bom, as nossas escolhas, elas definem totalmente o nosso futuro. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele escolheu não se contaminar. E lá no final da história, ele recebeu a recompensa, como prova de que vale a pena ser fiel ao Senhor. Bom, Daniel, ele decidiu não se contaminar por alguns motivos. O primeiro deles que nós podemos discorrer aqui é que ele aceitou e amou a vontade de Deus para a vida dele. Ele aceitou e amou a vontade de Deus para a vida dele. Durante todo o momento difícil que Daniel passa, mesmo pensando ele que não merecia, ele não reclamou, ele não murmurou e ele não pediu para Deus livrar ele daquele sofrimento. Ele amou e aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Assim deve ser conosco, né? Na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, na nossa família. Nós devemos amar e aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes é tão difícil esperar o tempo de Deus, né? Falando um pouquinho da vida emocional, o tempo da espera, né? Que a gente está esperando para Deus mandar o nosso ungido ou a nossa ungida. E esse tempo é tão difícil. Mas Deus tem um propósito com esse tempo na sua vida. Às vezes o propósito que Deus tem para você como solteiro ainda não se cumpriu. Então busque o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você está no seu trabalho e não está 100% satisfeito com o seu trabalho, e você murmura, e você reclama, e você não faz nada para perguntar qual que é o propósito de Deus com tudo isso que você está passando. Que nós estamos passando, né? Eu me incluo nisso. Às vezes Deus tem um propósito de salvar alguém. Às vezes Deus tem um propósito de abençoar a vida do seu chefe. Às vezes Deus tem um propósito de te abençoar. E a gente não abre os olhos para enxergar o propósito de Deus com tudo que a gente passa. Então o primeiro motivo porque Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei é porque ele amou a vontade de Deus para a vida dele. Ele aceitou e amou. O segundo motivo é porque Daniel, ele confiava plenamente no Deus que ele servia. Em Daniel capítulo 2, não precisa abrir, a gente pode observar a confiança que Daniel teve em Deus. Foi quando o rei teve aquele sonho e ele buscou na Babilônia os sábios da Babilônia para revelar aquele sonho dele. E ele não encontrou ninguém que revelasse o sonho dele. Vários sábios vieram à presença dele, sábios, feiticeiros, e ninguém conseguiu revelar aquele sonho. E o rei se revoltou e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E a notícia chegou até Daniel e chamaram Daniel para revelar esse sonho. E Daniel, ao invés dele se desesperar,
porque ia matar todo mundo, ou dele questionar Deus, ou dele fazer qualquer coisa que nós faríamos como humanos, ele foi orar. Ele chamou os amigos dele e ele falou: vem cá, vamos orar aqui, porque Deus tem que revelar esse negócio pra gente. E eles se reuniram em oração, e o Senhor, mesmo sem Daniel saber o teor daquele sonho, o Senhor deu a revelação para Daniel, porque ele confiou no Senhor. E a prova da confiança, e o fato de Daniel ter confiado no Senhor, ele recebeu como revelação o sonho, ele alegrou o coração do rei, que honrou a Daniel e que honrou ao Deus de Daniel. Né? O rei chega a falar lá que o Deus de Daniel realmente é verdadeiro e até glorifica o nome de Deus. Então isso é prova que vale a pena nós confiarmos no Senhor. Nós podemos citar também, temos mais 2 exemplos de pessoas na Bíblia também que decidiram que confiaram no Senhor. Um deles está aqui mesmo nessa passagem, que são os 3 amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que quando o rei construiu a estátua e colocou todo o povo da Babilônia para adorar aquela estátua, eles decidiram e confiaram e não adoraram a estátua, mesmo sabendo que eles iriam morrer. Eles falaram: não vale a pena adorar outro Deus a não ser o meu. Eles sabiam, eles tinham certeza no coração deles que eles iam morrer, mas eles também confiaram no Senhor. É um grande exemplo de confiança. E como resultado da confiança que eles tiveram no Senhor, eles foram lançados na fornalha, e o rei ficou de fora vendo. Os soldados que lançaram eles na fornalha foram queimados, e eles foram lançados, ficaram vivos. E o rei olhou de fora e falou: mas parece que foram lançados 3 homens. Os soldados falaram: foram. E o rei disse: não, mas parece que tem 4 homens. E o 4º homem tem a aparência do filho dos deuses. E o rei foi lá, mandou abrir as cadeias, soltou eles, e eles saíram vivos, ilesos e glorificando o nome do Senhor, como prova de que confiar no Senhor vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor. Ele nunca falha, nunca nos abandona. Outro exemplo de pessoa que confiou no Senhor é a nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, 31 e 38, diz o seguinte: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre receberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Porque é um exemplo de confiança no Senhor e de amar e de aceitar totalmente, amar e aceitar totalmente a vontade de Deus. Porque Maria não era casada ainda com José, ela estava noiva. Mas naquela época quando ficava noivo, estava praticamente casado, mas não podia ter relações sexuais. Então, para aquela época, era um escândalo imenso uma mulher ter uma relação sexual antes de concretizar o casamento. E mais ainda, uma mulher solteira, noiva, ficar grávida. Mas Maria, ela nem se importou para o que as pessoas iam pensar, ou para que ou com os julgamentos que ela iria receber daquela sociedade. Ela não se importou com isso, ela simplesmente aceitou e amou a vontade de Deus. E até hoje, né, Maria é uma mulher honrada por ela ter aceitado e obedecido à vontade de Deus para a vida dela. Nós precisamos muito ser assim, gente. A gente precisa muito conseguir praticar isso na nossa vida. Aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes, no primeiro momento, ela pode não ser a melhor para nós. Você pode olhar com seus olhos humanos, nós podemos olhar com os nossos olhos humanos e pensar: Deus, não é possível que isso é bom para mim. Não é possível. Mas o Senhor, Ele enxerga lá na frente
A palavra de Deus diz que Ele tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que desejarmos. Então vale a pena aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Aceitar e amar a vontade de Deus. Porque se nós amarmos a vontade de Deus para nós, nós não teremos problemas em aceitar essa vontade. Vai ser muito mais fácil. Senhor, não é fácil, Senhor, mas o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me ajudar e eu vou continuar firme no propósito até que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. É isso que nós devemos, essa deve ser a nossa oração todos os dias. Trazendo para o nosso contexto de hoje, o que a gente pode concluir com tudo isso? O que é a Babilônia? A Babilônia é o mundo, é o sistema no qual nós estamos inseridos hoje, corrompido, cheio de prostituição, cheio de tudo quanto é coisa feia que existe nesse mundo. Violência, parece que está pior do que a Babilônia um pouco. Está muito feio o negócio, está bonito não. Daniel, ele representa para nós, é um exemplo para nós de vida com Deus em fidelidade. E a comunhão com Deus e a fidelidade com Deus é o segredo da nossa vitória. Esse é o segredo de recebermos a vitória. Sermos fiéis até o fim em comunhão com o nosso Deus. Como exemplo de vida e de escolha de Daniel, nós percebemos a importância de servir a Deus com fidelidade. No início da história, a gente podia observar que talvez Daniel seria um cara super derrotado, que seria um coitado de um escravo do rei. Pior de tudo, provavelmente Daniel não se casou, porque ele era eunuco. As pessoas que serviam ao rei no palácio, eles eram castrados. Então provavelmente Daniel era eunuco, além de todos os problemas ainda que ele teve. E ele nunca se queixou da vontade de Deus para a vida dele. Nós podemos perceber com Daniel um exemplo do agir de Deus, de como Deus pode agir na vida da gente. O cara que tinha tudo, depois de ter sido levado para a Babilônia, tudo para ser um derrotado, um coitado, um escravo. Mas não, ele falou, não, eu não vou aceitar isso para mim. Ele decidiu mudar. E no final da história, ele foi honrado, ele se tornou conselheiro dos reis, que fala aqui, dos reis. Não me lembro? Dos reis estrangeiros. Mais tarde, tornou-se conselheiro dos reis estrangeiros. Bom, as circunstâncias que nós enfrentamos hoje na nossa vida, elas podem ser resultado das nossas escolhas. E elas podem ser também Deus provando o nosso caráter. E quando Deus nos prova, eu tenho certeza que Ele espera que nós sejamos aprovados. As nossas escolhas vão definir aquilo que nós vamos ser no futuro. O que você escolher hoje, o que eu escolher hoje, vai definir aquilo que eu vou ser no futuro. Todas as nossas escolhas, sem exceção de nenhuma, vão definir aquilo que nós vamos ser. Tudo, desde a nossa vida profissional, quando a gente tem que escolher entrar na faculdade, o curso superior que nós vamos fazer, tudo, essa vai definir a nossa vida profissional e as nossas escolhas diárias, todos os dias. Quando você for chamado para ir para a baladinha, para ir para o botequinho, para ir beber só um pouquinho, meu irmão, isso vai definir o seu futuro. Misericórdia da sua vida. Misericórdia. Seja radical contra o pecado. Decida hoje não se contaminar com os manjares do rei e no final ser vitorioso e glorificar o nome de Deus através da sua vida. É isso que o Senhor deseja de nós e para nós. Que nós glorifiquemos o nome dEle através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através de tudo aquilo que nós fazemos. Gostaria que vocês abaixassem as suas cabeças agora.
Senhor, essa é a sua palavra, Deus. Isso é a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Senhor, que essa palavra, Deus, não volte vazia. Deus, que ela alcance o meu coração primeiramente e o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Senhor, que nós possamos a cada dia, Deus, ser radicais para o pecado, Deus. Ser livre, Senhor, é ter a opção e a liberdade de dizer sim para o Senhor todos os dias e não para o pecado. Isso é que é liberdade, Deus. Dai-nos força, Senhor, para vencermos o mal. Deus, como jovens, Deus, nós somos todos os dias bombardeados por tantas ofertas que o mundo nos oferece. Dai-nos força, Senhor, para nós dizermos não, para nós não nos contaminarmos com os manjares desse mundo. Deus, nós queremos, Deus, fazer as escolhas certas e ter um futuro certo e cheio de esperança e cheio de paz na Tua presença, Deus. Fortalece-nos a cada dia, dá força para o cansado, Deus. Dai-nos força, Deus, que nós não possamos desistir, Deus, do caminho do Senhor. Essa é a melhor opção que nós já fizemos na nossa vida, te servir e te seguir e habitar na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Abençoa cada vida, Senhor, que esteve aqui nessa noite. Que nenhum, Pai, nenhum de nós voltemos para as nossas casas, Deus, da mesma forma como nós chegamos aqui, mas que nós possamos voltar para os nossos lares, transformados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor e corajosos para dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.